Pessoal, eu quero falar um pouquinho de orçamento agora. O governo federal quer fazer uma alteração no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para retirar a determinação de cumprimento da meta no orçamento de 2026. Vamos entender essa história aqui com a Vitória Abel? Ou seja, Vitória, diante da última derrota do governo, da dificuldade de encontrar um caminho que traga aquela arrecadação que ficou para trás porque o Congresso não quis avançar com a proposta que era interessante para o Planalto, ele quer então mexer na meta. Essa é uma atitude bastante crítica, né? Corre o risco de ser apedrejado. Mas como é que está o bastidor dessa busca por encontrar, fazer caber aquilo que precisa nos números para não demonstrar um resultado tão negativo? Conta pra gente, Vitória Abel, bem-vinda. Oi, Evandro, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. É importante a gente tentar explicar aqui para quem nos acompanha que não seria necessariamente uma mudança na meta fiscal do governo. O governo continuaria tendo como centro da meta, o objetivo, a busca pelo superávit de 34,5 bilhões de reais. O que o governo pediu para o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Gervásio Maia, do PSB, é uma mudança muito sutil no texto, no segundo artigo da LDO, que prevê o seguinte, que a elaboração da Lei Orçamentária Anual, portanto a LOA, que geralmente é votada só no final do ano, deverá seguir o cumprimento da meta de superávit. Então seria uma mudança para tirar esse deverá, tirar essa obrigação da lei orçamentária, trazer na elaboração dela, no texto dela, a conta fechada para o superávit de 34 bilhões de reais. Com isso, o governo não precisaria necessariamente encontrar espaço fiscal para fechar esse orçamento, mas continuaria ali como uma opção de alcançar a meta fiscal de superávit de 34 bilhões de reais. Vamos lembrar que a própria Lei de Diretrizes Orçamentárias já permite, assim como o arcabouço fiscal, já permite que o governo, além do centro da meta, consiga fazer uma modificação no orçamento com contingenciamento, corte de gastos para baixo, ali que é o que a gente chama de parte de banda inferior da meta, portanto o governo pode sim ter um déficit ou superávit zero, ou então ainda, se ele conseguir quase que um milagre, chegar a um superávit de 68 bilhões de reais, que a gente chama que é a banda de cima da meta. Essa mudança, muito sutil no texto, também poderia ser favorável para o governo na discussão que o Palácio do Planalto está com o Tribunal de Contas da União. Vamos lembrar que o TCU tem cobrado o governo nos últimos dias de que, na interpretação deles, as leis de diretrizes orçamentárias justamente aprovadas nos últimos anos prevêem a obrigação do governo ficar no centro da meta. Então, essa mudança de texto também seria uma espécie de salvo-conduto para o governo já se preservar de novas críticas e questionamentos do Tribunal de Contas da União. Por enquanto, o ministro Fernando Haddad ainda não enviou aqueles 2 projetos de lei que ele disse que estava elaborando, que seria uma substituição da medida provisória, aquela medida provisória que foi derrubada lá no início do mês, que taxava aplicações financeiras e também aumentava a taxação das bets. Sem essa medida provisória, vamos lembrar, o governo tem pelo menos um prejuízo de 30 bilhões de reais para o ano que vem, portanto já precisa tentar pelo menos cobrir esse rombo. Nesses 2 projetos, Haddad iria primeiramente em um projeto A tentar cortar despesas, em um projeto B tentaria retomar a arrecadação por meio justamente desse aumento das taxações. A gente também destacou ontem aqui no 3 em 1 que o ministro ainda não conversou com os líderes de centro, que costumam ser decisivos nessas votações, sobre esses 2 projetos, e também, por enquanto, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, aguarda a chegada desses textos na Câmara dos Deputados. Evandro. Vitória Abel, você está no meio de um sarceiro aí, hein? Tá um barulho aí onde você está. O que está rolando? Já você vai contar pra gente, provavelmente. Eu já aproveito para contar para vocês, a gente está num evento do MDB, o MDB Partido de Baleia Rossi, presidido por Baleia Rossi, também da ministra Simone Tebet. Eles estão lançando as diretrizes que eles querem seguir para as eleições de 2026. Então a gente está acompanhando aqui para ver os destaques e contar depois para vocês ao longo da programação. Beleza, Vitória Abel.
Te espero daqui a pouco, hein? Um ótimo trabalho por aí. Bom, na minha cabeça, na minha imaginação, assim, né? Eu fico pensando o governo chamando uma banca desses professores que corrigem as provas do Enem e que são excelentes em gramática e interpretação de texto e fala: vamos ver que palavra que a gente pode trocar aqui nesse dispositivo para garantir que a gente não se ferre depois lá no Tribunal de Contas da União e nem em nenhum outro tribunal que possa questionar a nossa vontade de não cumprir uma obrigação porque estabelecemos uma meta que todo mundo criticou lá atrás que não seria cumprida e que agora não está sendo de fato, mas a gente precisa se livrar pelo menos de uma cobrança, de uma crítica e de um possível processo. Como é que você avalia isso, Bruno Musa? Bom, vale lembrar que na minha opinião, eu dei um nome lá atrás, o arcabouço fiscal, ele é natimorto, porque 2 mais 2 é 4, bastava você fazer uma conta simples de matemática e os números não são factíveis. Realmente sempre foi uma peça de ficção, afinal de contas o gasto cresce acima da inflação. Era algo nítido que aconteceria, matemático. Quando você falou que os números agora não estão sendo atingidos, já vem de antes, Evandro, porque o governo já alterou o arcabouço fiscal que ele mesmo criou 2 vezes. A necessidade, quando eles criaram o arcabouço de gerar o déficit zero, não era agora, eram, se não me engano, 2 anos anteriores ou o ano passado. Então esse ano já teria a obrigatoriedade de gerar superávit, foi alterado e agora permite até 31 bilhões de déficit para esse ano. Só que as projeções mais críveis já dão como um déficit de 73 bilhões para esse ano, sem contar os chamados gastos parafiscais, que são aqueles em que o governo gasta por fora do orçamento. Ele basta mudar ali, ele não coloca como despesa primária e coloca como despesa financeira, criando fundos, e o fundo é abastecido com dinheiro público e do fundo ele distribui esse dinheiro. Então, ele faz uma certa maquiagem, que já supera 300 bilhões, segundo o próprio governo já anunciou. Então esses dados, os números realmente eles são uma peça de ficção por completo. E aí vem a público e solta mais uma notícia dessa, porque a regra inicial dela era o seguinte: você precisa gerar um superávit e se você não gerar superávit, você não pode aumentar os gastos com o pessoal. Está gerando déficit, não é sequer está empatando, está gerando déficit bem acima do permitido. E ele quer achar uma forma de aumentar, porque já prevê um aumento de até 10% nominal, tirando a inflação por volta de 5%, que é bem acima do que permitiria o 0,6% como piso. Então, esse número, ele realmente não fecha. E recebi uma notícia agora, rapidamente, já coloco aqui para vocês, olha só, do PL, e é porque eu falo que a direita não existe no Brasil, tá? De quem? A autoria do senador Carlos Portinho, PL do Rio de Janeiro. A proposta autorizaria o uso de superávites de fundo das Forças Armadas para investimento no setor, liberando 30 bilhões em 6 anos, fora da meta fiscal e de contingenciamento. 30 bilhões em 6 anos são 5 bi por ano. Não é isso que vai fazer cócega, mas olha a mensagem que passa. Essa é a chamada direita, permitindo mais dinheiro em circulação, permitindo mais gasto público. Então é por isso que eu falo, atenção àqueles que se dizem também de direita. Ô Piperno, lá no começo, quando veio o papo do arcabouço fiscal, ele já foi bastante criticado por alguns integrantes do 3 em 1. E à época eu lembro que você dizia que é preciso esperar para ver, né? E também da necessidade de fazer essa transição. Como é que você avalia agora esse bastidor de hoje, em que a Vitória Bel conta pra gente que o governo quer fazer uma mudança até de palavra, de tirar o dever de cumprimento e colocar alguma outra que não imprima essa obrigação, exatamente porque ele está percebendo que o risco de descumprimento é gigantesco, principalmente depois da derrota envolvendo a MP do IOF? Bom, por melhor que seja a regra, é primordial tentar cumprir a regra, porque é evidente que as despesas elas vão aumentar acima da inflação, até porque existe uma política, entre outros fatores, mas para que a audiência entenda rapidamente, uma política de valorização do salário mínimo que, obviamente, acaba inflando o gasto com benefício. Esse é um dos muitos itens que fazem com que os gastos do governo cresçam acima da inflação. Mas também há um outro lado, que é o da arrecadação, que também cresceu acima da inflação. E há uma estimativa de que a cada 1% de crescimento do PIB, o governo consegue arrecadar cerca de 20 bilhões a mais com impostos, né? Enfim,
tributos. A arrecadação fiscal aumenta mais ou menos em 20 bilhões. Perfeito. Juntando tudo isso, então, daria para imaginar alguma coisa que se mantivesse minimamente equilibrado. O problema é que, de fato, principalmente à medida em que as eleições chegam, há uma tentação de todo mundo gastar mais. Aí, realmente, o governo ele vai ter novas ideias mirabolantes, os deputados idem, e os lobbies mais ainda. Então, vejam, a gente discutia aqui outro dia o fato de que o governo lá atrás ele enviou ao Congresso uma regra prevendo cortes nos supersalários. Isso avançou? Não. A história da aposentadoria dos militares. Isso avançou? Também não. Mas, em compensação, avançaram alguns tópicos que aumentam o gasto. Então, é óbvio que vai haver esse desequilíbrio. Então, o problema não é da regra. A questão é que todas as partes envolvidas, governo, legislativo e lobbies, eles lutam para gastar cada vez mais. E a gente tem visto pessoas que criticaram o rompimento do teto de gastos várias vezes durante a gestão de Jair Bolsonaro, recorrendo, de certa forma, ao mesmo dispositivo para aplicar a mesma estratégia de outra maneira e em outra regra. Mas o furo está acontecendo do mesmo jeito, Zé Maria Trindade. Pois é, olha, o grande lastro de uma economia do país, de qualquer país hoje, é a credibilidade, né? Não há mais aquele lastro em dólar, o lastro em ouro. Quando Lula, lá no primeiro mandato, estava com um bom resultado com arrecadação e gastos, ele criou o Fundo Soberano, que foi muito inteligente. Ali o Guido Mantega, logo depois do Palocci, criou o Fundo Soberano, que era uma reserva, que era uma espécie de poupança, né? Que garantia a todos que o Brasil estava muito bem, estava saudável economicamente. O Fundo Garantidor não existe mais, né? E falta o lastro da credibilidade. E o Michel Temer criou essa ideia boa, excelente, né, de se colocar uma barreira de gastos. Era uma espécie de garantidor, dizendo, olha, nós não vamos gastar mais do que arrecadamos e a tendência é aumentar cada vez mais essa economia para pagar a dívida, o que está sangrando, é a dívida interna. Então, foi uma grande jogada do governo Michel Temer que devolveu a credibilidade ao governo, às economias. E de lá para cá, entrou o governo Lula, que tenta, de todas as formas, furar esse teto de gastos, não interessa o nome, o certo é que é um limite obrigatório de gastos. A economia do Brasil nem sempre foi assim. Antes, o prefeito, o governador e o presidente da República podiam gastar o que quisesse. Eram tempos bons, né? Tempos áureos. E aí vieram as dificuldades. Folha de pagamento subindo acima da arrecadação dos municípios. O PSDB teve a coragem de aprovar uma lei fantástica de lei de responsabilidade fiscal. E isso acabou proibindo, e é crime de responsabilidade, né, contratar acima de 65% da receita líquida de um estado, de um município, né? E isso veio aumentando em fundos constitucionais, ou seja, os governantes hoje, eles governam muito pouco, né? Sobra muito espaço, muito pouco espaço. Me lembro que José Serra criticou bravamente uma situação em que os governantes não têm espaço para governar, está tudo engessado. E isso é bom, porque a gente viu que não deu certo essa história de liberou geral. E aí chegamos nesse ponto. Existe esse limite que o governo fica tentando sair pela tangente e não cumprir. Qual é o resultado? Qual é a consequência? Perda de credibilidade. Isso é muito evidente. É muito evidente que quando você não atende a esse limite, o arcabouço, ou o teto de gastos, ou sei lá o quê, você perde em credibilidade, que é a grande âncora de qualquer economia. Alan Gani, agora 4h28, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, primeiro aqui no 3 em 1, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Alan Gani, você foi uma das pessoas aqui no nosso 3 em 1 que, quando começou a se aventar a possibilidade de acabar com o teto de gastos e criar o arcabouço fiscal, você já veio de paulada. É isso aí. E agora, como é que você avalia essa decisão que está por vir?
Olha só, péssima, né, essa decisão, porque, veja, a regra criada pelo governo já foi uma regra ruim. A gente trocou uma regra boa que qualquer cidadão brasileiro conseguiria entender. Você não pode gastar mais do que a inflação acumulada do ano anterior. Até uma criança consegue entender isso. É muito simples. A inflação foi de 10%, o aumento de gasto pode ser até de 10%. Ponto final. A nova regra, ela já é complicada. E se ela é complicada, ela abre brecha justamente para exceções. Veja, o aumento do gasto poderá ser de 70% do aumento da arrecadação, desde que respeite o limite de 0,6% mais a inflação até 2,5% mais a inflação. E aí, como o Musa colocou anteriormente, abre uma brecha para se gastar até 10% e o piso é de 0,6% da inflação. Ou seja, 10% de aumento real. A cabeça do povo tá igual aquele meme da Nazaré. Exatamente. Você já viu? Quando a regra é complicada, Evandro, você abre brechas justamente porque é complicado, para que ninguém entenda, e aí começam as exceções. E sem contar que existem cálculos que nem entram, né, na meta fiscal. Lá, a despesa do Rio Grande do Sul, com o desastre ambiental que ocorreu lá, as chuvas, etc., nem entrou. Uma parte considerável dos precatórios... Auxílio gás. Uma parte considerável, Piperno, dos precatórios não entrou também. Então, veja, Evandro, o governo criou uma nota assim, olha, você vai passar com nota 4, né? Aí falou, puxa, mas o estudante aqui é um mau aluno, né? Não dá para tirar 4. Então vamos fazer vamos dar uma artimanha aqui, vamos driblar para baixar a média para 3 na prática e ele passar de ano. Só que a realidade continua a mesma. Ou seja, o aluno é ruim. Nesse caso, o aluno é o governo federal, que é ruim do ponto de vista fiscal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Fala, Piper. Alguém cumpriu o teto de gastos? Olha... não, peraí, não é assim, não cumpriu, tudo bem, houve exceções no teto de gastos, mas vamos lembrar que o contexto à época era uma pandemia, é bem diferente do contexto de hoje, mas uma pandemia. Mas eu acho que o discurso dele, rapidinho, o discurso dele não é uma defesa a nenhum tipo de governo, é um erro à regra em si. A regra, né? 2019... Também para não se justificar uma coisa... Exatamente. Eu entendo isso, mas o fato é o seguinte, em 2019, por exemplo, não tinha pandemia. E já foi descumprido. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que as regras, por melhores ou piores que elas sejam, elas não são cumpridas. Volta no Brasil isso, ou seja, a insegurança jurídica no Brasil. Tem uma regra, parece que ela foi feita para ser descumprida e não cumprida. Mas pelo menos em 2019, seu Fábio Piperno, foi aprovada uma reforma da Previdência e essa sim foi fundamental, pelo menos para conter algum gasto público. Porque imagina o seguinte, Evandro, uma pandemia sem uma reforma da Previdência, o país estava colapsado.